Robert Louis Stevenson foi um influente novelista, poeta e escritor de roteiros de viagem britânico, nascido na Escócia. Escreveu clássicos como A Ilha do Tesouro, O Médico e o Monstro e As Aventuras de David Balfour. Considerado um dos mais importantes escritores britânicos do século XIX, está entre os autores mais traduzidos em todo o mundo. Foi, em vida, também um ativista político, crítico social e humanista. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Hoje eu trago mais uma das minhas resenhas. Clássico da literatura, do maravilhoso Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro. Olha só a capa aqui da editora Pandorga, né? Capa dura, aqui, fita de cetim, de uma edição bem legal, sabe? Livro curtinho, ó, com figurinhas aqui, deixa eu mostrar as figurinhas. Quem gosta de figurinhas, esse aqui tem figurinhas, ó. Mas é muito boa literatura, certo? Aqui, e esse livro aqui tem um conto junto, que esse conto junto aqui, ó, Markheim. Esse aqui é um conto que vem junto com o livro, certo? E ele tem uma pequena biografia junto com contando um pouquinho sobre, ó, tem uma série de curiosidades aqui no final do livro também, contando um pouco sobre o nosso amigo Robert Louis Balfour Stevenson, certo? Que nasceu em 1850, era advogado de formação, mas ganhava vida como escritor, ok? Sobre o que se trata o livro? Ele conta a história do nosso amigo, o Dr. Jekyll, e a história ela é contada através da visão, porque assim, deixa eu só abrir um parênteses, antes de começar a contar sobre a história. A história do Médico e do Monstro, ela foi filmada diversas vezes, tem 500 tipos de visão diferente. A gente já viu ela sendo mostrada por milhões de visões diferentes. E talvez uma das coisas que, quando você vai ler isso aqui, é que você sabe o fim da história, né? Você sabe como é que ela é. Mas quando tu começa a ler ela, o mais impressionante é que ela não é contada dessa forma. Ela é mostrada através da visão do advogado do Jekyll, que é o Dr. Utterson. Ele é que conta a história. É a visão dele e das pessoas que estão na volta do Jekyll. O Jekyll começa a contar a história dela no último capítulo. No último capítulo é que o Jekyll conta a visão dele do que está acontecendo. E é ali que dá o grande pulo do gato. É nessa hora que a gente entende toda a genialidade do Stevenson. Essa é a grande pegada. E foi isso que me surpreendeu muito positivamente. Eu achei muito legal essa sacada. Porque o Utterson vai mostrando a visão dele e vai vendo a preocupação que ele está tendo com o Jekyll e com o Hyde. Porque o Hyde, na verdade, é um cara que está se infiltrando dentro da vida do Jekyll e da preocupação que o Utterson tem com aquele cara. E com o Hyde fazendo parte do testamento do Jekyll. Porque o Utterson é um advogado. Era essa a pegada do negócio. E aí a história vai se desenvolvendo. Porque assim, o livro é curtíssimo. Tá? A história mesmo, deixa eu olhar aqui certinho. A história tem aqui no livro tem 135 páginas a história, sabe? Do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E aí depois, quando o Jekyll conta a história, que daí ele explica por que aconteceu aquilo, de como aconteceu a situação toda e por que ele criou o Hyde, sabe? É que aí sim a história toma a proporção que daí dá, eu acredito que é o que dá o primeiro plot twist da história, porque é muito legal, a história se torna muito legal, que é a história da psique humana, sabe? Esse é a grande pegada do negócio, sabe? Vamos lá, né? Todo mundo conhece a história, né? Vamos fazer o seguinte, vai ser a primeira resenha que eu vou dar spoiler, então se você não conhece a história do Médico e do Monstro, desse ponto em diante vai ter spoiler. Então pare nesse momento agora, porque agora eu vou dar spoiler, certo? Vai ser a primeira resenha do Rodrigão que tem spoiler, ok? Então, spoiler. Por sua conta e risco, ok? Então vamos lá. O Dr. Jekyll criou uma solução onde ele consegue colocar para fora o Mr. Hyde, certo? Essa solução então coloca para fora o Mr. Hyde. Só que o Mr. Hyde ele é um ser não bem formado. Por isso que ele é mais baixo
ele é mais feio, ele anda curvado, ele parece um gorila, da maneira como ele é descrito no livro, sabe? Então ele tem todo, em compensação o Hyde, ele é mais alto, ele é altivo, ele é um cara todo bem formado, ele, sabe? Só que ele é um cara mais compenetrado, ele é um cara mais, sabe, ele é um cara da alta sociedade, ele é um cara mais fechado, sabe? Então ele é um cara, sabe? Ele é um cara, como é que eu vou descrever ele? Ele é uma almofadinha. e o Hyde é uma besta, entendeu? E aí nessa jogada, quando o Hyde sai para fora, o Jekyll consegue colocar para fora toda a maldade, ele consegue ser uma besta, sabe? Ele consegue ser maldoso por puro prazer. E isso é muito foda, porque todo mundo tem o seu lado ruim. E essa é a grande jogada, essa é a grande pegada do que o Stevenson conseguiu fazer e colocar no livro. Eu achei demais isso, sabe? Para mim, é uma história de 135 páginas de uma grandiosidade e de uma beleza de escrita que o cara conseguiu escrever. Por isso que é um clássico da literatura. Por isso que é um clássico da literatura e todo mundo tem que ler. Todo mundo tem que ler esse livro. Todo mundo tem que ler. Vocês precisam ler 5 estrelas. 5 estrelas de 135 páginas que todo mundo tem que ler isso aqui. Porque ele em 135 páginas conseguiu descrever a psique humana do jeito que a gente é. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. E a gente bota para fora o nosso lado ruim se a gente quiser. Que foi o que ele fez. Ele botou para fora. Ele deixou o seu lado ruim sair e a preocupação dele era exatamente essa. Que o seu lado ruim saiu. Só que chegou um determinado momento que ele não conseguiu mais controlar essa besta. Que ele não conseguiu mais segurar ele. Que ela já saía em qualquer momento. Antes ele precisava tomar o seu remedinho. Ele precisava tomar a sua solução para que ela saísse. Só que chegou um determinado momento que ele não conseguiu mais controlar aquilo. Que ela saía sempre quando ela queria. Quando o Hyde queria, ele já saía. Ele já estava começando a tomar conta sempre. Ele já não conseguia mais segurar aquela besta. Cara, isso é muito foda. Isso é muito foda. Eu achei muito legal. Muito legal essa descrição que ele fez da psique humana em 1886. Né? Essa visão, essa visualização da psique humana, essa visualização da sociedade que ele tinha, isso é muito legal. Isso é muito legal. E é o que a gente enxerga hoje, sabe? Que todo mundo tem o seu lado ruim e a gente tende a segurar ele, tende a segurar o nosso lado ruim por questões morais, por questões de personalidade, enfim, por diversos motivos. Mas nesse caso específico aqui, ele consegue descrever isso aqui do jeito que é até hoje. Do jeito que somos até hoje, porque somos assim. E isso é a grande sacada do negócio, essa é a grande pegada do negócio, por isso que esse livro tem todo esse know-how, toda essa situação, e essa é a beleza da literatura, que ela é atemporal. Ela é atemporal. Então, Robert Louis Stevenson escreveu aqui um livro que ele merece ser lido até hoje, ele merece ser lido. Tem que ser lido. E tem que ser visto as adaptações no cinema. Eu não fiz lista de adaptação no cinema desse livro aqui, porque assim, tem 500, sabe? Eu acho que nenhuma delas vale a pena ser vista, sabe? Existem as antigas, mas as antigas são tão caricatas, sabe? São tão caricatas que todas vão meio pro lado da comédia, eu acho, sabe? Não tem ou muito terror, sabe? Mas nenhuma foi feita assim naquela, sabe, que fez aquele lado mais terror psicológico, sabe? Porque eu acho que ele pega um pouco do gótico aqui também, sabe? Ele mexe um pouco esse lado mais gótico, mas acho que nenhuma delas chegou a fazer isso aqui. Eu olhei duas, mas nenhuma delas realmente fez isso, sabe? Então eu recomendo que quem não leu ainda O Médico e o Monstro, por favor, leiam, sabe? É um livro curto, tem versões de bolso, tem diversas versões aí. Eu vou deixar essa versão aqui embaixo na descrição para vocês darem uma conferida, tá? Mas vale muito a pena dar uma conferida, sabe? Eu gostei muito disso aqui que eu vi, sabe? Eu não tinha lido ainda, sabe? Até por conhecer a história, enfim, mas não conhecia lendo o texto original. E por isso que eu vou... O Carlos, do canal Livros e E-Book, já tinha comentado comigo que, né, que o dia que eu começasse a ler os clássicos eu não iria me arrepender. A Marta já tinha dito para mim também que os clássicos, né, merecem ser lidos e realmente merecem ser lidos. Eu tenho mais um para ler agora, que é o Conto de Natal do Dickens, que eu quero adentrar também. Enfim, clássicos merecem ser lidos e vou me adentrar com mais afinco nesse universo de clássicos, certo? Então fica aí a minha dica,
O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, tá aí para eu ler, para minha dica de livro clássico, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram, digam aí nos comentários. E forte abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo.